Olá pessoal, essa questão foi solicitada pelo Carlos Henrique aí, através do Facebook. É uma questão de administrador de edifícios 2013. Ela diz o seguinte: em um escritório constatou-se que eram necessários 18 dias para a digitação do documento, utilizando-se os serviços de 5 digitadores, cada um deles trabalhando 3 horas por dia, para reduzir a 3 dias o tempo de produção do texto. Podemos. Tá. O que é que acontece? Aqui eu já fiz uma tabelinha para poder ajudar. Você tem uma situação, primeira situação, que ela diz o seguinte, que em 18 dias, 5 digitadores, trabalhando 3 horas por dia, 3 horas diárias, eles conseguem digitar um texto, resolver um texto, ok. O que você quer? Você quer reduzir esse tempo a 3 dias. Você quer, num segundo panorama, diminuir esse tempo para 6 dias. Ora, eu vou ser bem sincero para vocês. Eu já, por ter segurança e ter um pouco de domínio no assunto, já entender como é que funciona, qual a dinâmica da questão, o que eu faria era o seguinte, era de forma bem simples, era pegar, olhar o que é que está acontecendo entre o número de dias aqui. O que é que está acontecendo? O que está acontecendo entre o número de dias é que ele foi dividido por 6. Você pegou o número de dias e dividiu por 6. Olha, 18 dividido por 6 é 3. Você pegou esse número de dias e dividiu por 6. O que é que você faz? Você tem que compensar aqui no número de digitadores. Você tem que compensar no número de digitadores. Por exemplo, se você multiplicar o número de digitadores por 3, digamos. Aí o que é que você vai ter que fazer com o número de horas por dia? Multiplicar por 2. Então isso seria uma forma de você compensar. Compensar com 6 aqui. Se você pegasse o número de digitadores e multiplicasse por 1,5, por exemplo, 1,5, você multiplicasse por 1,5, você pega 7,5 digitadores. Ficou feio o exemplo que a gente não pode ter meio digitadores. Então tá. Se você pegasse o número de horas por dia e multiplicasse por 1,5, então seria 4 horas e meia trabalhada por dia. O que é que você tem que fazer com o número de digitadores? Você teria que pegar esse número de digitadores e multiplicar por 4. Por quê? 4 vezes 1,5 dá 6 e você conseguiu compensar isso aqui. Então, ó, as alterações que você faz no número de digitadores e no número de horas por dia tem que compensar a tua divisão. Tá, feito isso, você olha para as alternativas. Ele diz triplicar o número de digitadores, então você está multiplicando por 3, começou bem, mantendo o número de horas trabalhadas por dia, então você compensaria só 3 vezes 1, 3, não dá. Triplicar o número de horas trabalhadas e o número de digitadores, então você ia triplicar aqui e triplicar aqui, então você estaria multiplicando por 9. Não dá também, você tem que compensar com 6. Aí, triplicar o número de digitadores e duplicar o número de horas trabalhadas por dia. Triplicar o número de digitadores por 3 e duplicar o número de horas trabalhadas por dia é uma solução possível. Olha só, que você ia estar compensando por 6, letra C a resposta. Quadruplicar o número de digitadores, mantendo o número de horas por dia, então você estaria multiplicando por 4, não dá. Duplicar o número de digitadores e o número de horas por dia. Você ia duplicar aqui e duplicar aqui, você ia estar compensando por 4, você ia terminar no mesmo número de dias que a letra quarta, que a letra D, aliás. Então, também não é a resposta, nenhum dessas é a letra C. De forma bem simples, lógico que eu me alonguei um pouco mais a explicação, você já marcava a letra C, ia para a próxima, era assim que eu faria. Mas por quê? Porque eu tenho um pouco de segurança na questão, já entenderia um monte de coisa aqui da questão para poder ter esse raciocínio e poder marcar a letra C. Um monte de coisa sobre razão e proporção e tal. Beleza. Agora a gente vai resolver essa questão aqui de mais duas formas. A gente vai resolver essa questão aqui de mais duas formas. Primeiro,
usando regra de 3. Segundo, usando a noção de proporção. Então vamos lá. Regra de 3 ficaria assim, ó. Você tem 18 dias, 5 digitadores, 3 horas por dia. Então você quer reduzir para 3 dias. O número de digitadores eu vou chamar de X e o número de horas por dia eu vou chamar de Y. Ok. Então você vai ter que fazer a seguinte pergunta. Ó. Quanto menor meu prazo, ou seja, menor o número de dias trabalhados, mais digitadores eu vou precisar. Quanto menor o meu prazo, menor o número de dias que eu vou ter para concluir esse projeto, mais digitadores eu vou precisar. Então são grandezas inversamente proporcionais. Quanto menor o número de dias, maior a quantidade de horas por dia trabalhadas, porque são grandezas inversamente proporcionais também. Então você montaria a regra de 3 dessa maneira. Fixaria o dias 18 por 3 e você teria que inverter essa fração. Então ficaria assim, x sobre 5 vezes y sobre 3. Você inverte porque são grandezas inversamente proporcionais. Então você teria o seguinte, ó, 5 vezes 3 eu passo para lá multiplicando, ficaria 18 vezes 5 vezes 3, dividido por 3, eu já corto aqui, ó, é igual a x vezes y. 18 vezes 5 é igual a 90. Então a relação que você tem que ter é que x, esse valor de número de digitadores, e o número de horas por dia tem que ser igual a 90. Por que isso, gente? Por que isso? Porque inicialmente, aí é que está o x da questão. Inicialmente, você tem o número de digitadores vezes o número de horas trabalhadas por dia. O que isso representaria? Representaria o número de horas total trabalhadas em um dia. Ou seja, em um dia ele trabalharia 15 horas. Né? Toda a produção trabalharia 15 horas úteis. Porque 5 digitadores trabalhando 3 horas por dia seriam 15 horas por dia. Mas eu quero chegar que o número de digitadores vezes o número de horas trabalhadas por dia seja igual a quanto? Seja igual a 90. Ou seja, 6 vezes mais. Você vê essa relação aqui, ó, que de 15 para 90 é 6 vezes mais. Sim, essa relação existe. Por quê? Porque eu dividi aqui. Porque eu dividi por 6, eu diminuí em 6 vezes o número de dias. Então essa relação existe aqui também. Aí você voltaria, faria aqui, ó, 3 vezes 1 e tal. Se você não tiver essa segurança toda, o que é que você pode fazer? Você faz o panorama letra por letra. Ó, a letra A, o que é que ele diz? Triplicar o número de digitadores. Se ele diz triplicar o número de digitadores, então x seria igual a 5 vezes 3 igual a 15. E y, o que é que seria? Seria o número de horas trabalhadas por dia. Ele diz, manter o número de horas trabalhadas por dia. Então, se manter o número de horas trabalhadas por dia, é 1. Então, ó, é 3, aliás. É 3, aliás. Então, x vezes y, na letra A, daria 45 e não os 90 que você quer. Você eliminaria a letra A. Aí faz a mesma coisa para a letra B. B igual triplicar o número de horas trabalhadas. Então, seria x igual a 5 vezes 5 vezes 3, 15. E o que mais? Triplicar o número de digitadores, aliás. Triplica os dois. Então seria 3 vezes 3, 9. Aí o total aqui, ó, x vezes y, daria 135. Aí você vai perceber que a única relação que dá 90 é a letra C. Aí você volta para a situação inicial, marca aí a letra C. Beleza. Agora, uma outra forma de a gente resolver essa questão aí. Vê só, você tem 18 dias, 5 digitadores, 3 horas por dia trabalhada. Você quer diminuir para 3 dias. Certo, ok. Então, vê só.
a gente já viu que isso aqui, ó, são grandezas inversamente proporcionais. Se são grandezas inversamente proporcionais, a gente sabe que a multiplicação ela é constante. A multiplicação é constante, é igual a uma constante. Vê só, entende o seguinte. Você tem 5 digitadores trabalhando 3 horas por dia. O que é que isso significa? Significa que em um dia, esses digitadores trabalham 5 horas. Em 18 dias, quanto é que seria? Em 18 dias, seria 270 horas trabalhadas. 15 vezes 18, 270. Ok. Aí, ó, você chama aqui de x, aqui de y. E você sabe que essa multiplicação aqui, ó, em cada linha, ela é constante. Então, 3 vezes x vezes y tem que ser igual a 260. Ou 270, aliás. Você tem essa relação. Ó, 3 vezes x vezes y é igual a 270. Beleza? Então, você tem que, passo 3, dividindo, você tem que x vezes y vai ser igual a 90, acabou. Aí você chega de novo a essa relação e faz a mesma análise. O que é que está acontecendo aqui? Eu tenho 5 vezes 3, que é 15, e quero fazer uma alteração tal que a multiplicação aqui dê 90. Então, tem várias possibilidades aí. A gente já fez essa análise desse x vezes y de diversas maneiras possíveis, né? Então, não vou me alongar mais. É só uma outra forma de você chegar, agora usando a ideia de razão e proporção. Então, tá aí, a gente resolveu basicamente de 3 maneiras diferentes essa questão. E sempre caindo nessa análise aqui, ó, que o número de digitadores vezes o número de horas tem que ser igual a 90. Se você realmente tiver dúvida quanto ao que eu disse que manter a proporcionalidade teria multiplicar por 6, de fazer esse exercíciozinho aqui, de triplicar o número de digitadores, se você tiver dúvida, o que é que você vai fazer? Você vai fazer exatamente na prática. O que é que acontece? A letra A, triplicar o número de digitadores. Eu tenho 5. Então, seria, como x é o número de digitadores, seriam 15 digitadores. Expliquei. Manter o número de horas trabalhadas por dia. Então, vou continuar com 3. Y igual a 3. Aí você testa a letra A, né? X vezes Y é igual a 45 e não igual a 90, então a letra A não serve. Você faz a mesma coisa para a letra B, para a letra C. E continua testando. Mesmo que você ache que a resposta, você continua testando para você eliminar as outras e ter certeza do resultado que você queira. Beleza? Esse é um tipo de questão que necessariamente você tem que passar, você tem que olhar para as assertivas, porque não tem uma resposta só, né? Por exemplo, x igual a 10, x igual a 10 e y igual a 9, ele satisfaz essa condição, ou seja, 10 digitadores. E trabalhando 9 horas por dia, ele termina em 3 dias. Por exemplo, x igual a 20, x igual a 20 e y igual a 4,5, ou seja, 20 digitadores trabalhando 4 horas e meia por dia, também satisfaz essa condição. Então, assim, são várias respostas que satisfazem a condição dada no enunciado, e por isso que você tem que analisar alternativa a alternativa para poder chegar à resposta. E de qualquer caso, de qualquer forma aí que você resolver, vai dar a letra C. Ok? Qualquer dúvida é só mandar aí, galera. Um abraço.